paz a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nesse canal do YouTube da Associação Cristã Espírita Nazareno, da ACENA. Meu nome é Cláudia Costa, sou Claudinha, conhecida no movimento aqui de Campo Grande como Claudinha. Somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti e trazemos o abraço da nossa casa para os companheiros aqui da ACENA. É um prazer enorme estarmos aqui, estudando um pouco mais da nossa doutrina espírita. Aliás, estudamos o ensinamento de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre progressão dos mundos. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa leitura da página, a prece inicial, e aí iniciamos o nosso estudo. Vamos falar sobre evolução espiritual. É uma página de Leon Denis. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Vamos então, agora, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, o nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga. E assim, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em seu nome, em mais um momento de estudos, de entendimento da sua doutrina, que possamos, a cada instante, ir aprendendo, compreendendo, introjetando em nossos corações, em nossos pensamentos, os seus ensinamentos, para poder vivenciá-los, nos esforçando a cada instante para exemplificar o seu evangelho de amor e de luz, aonde quer que estejamos. Pedimos, Senhor, que envolva todo o nosso planeta, trazendo a paz, a harmonia necessárias para que possamos ultrapassar as nossas dificuldades internas e as nossas dificuldades também a nível externo. Te agradecemos, Senhor, por tudo, que possamos ter um estudo em paz e harmonia. Graças a Deus. Vamos, então, falar sobre progressão dos mundos. É o item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: há muitas moradas na casa do Pai. E hoje nós vemos, a ciência já está bem avançada, e nós vemos que nós temos aí diversos planetas que nos rodeiam e outras tantas galáxias, que nos rodeiam. Então, nós vamos vendo que existem muitos mundos, e esses mundos não podem ter sido criados à toa, aleatoriamente, sem necessidade. Então, só para a recreação dos nossos olhos. Também não podemos mais continuar na mesma ideia de que tínhamos anteriormente, que nós morávamos sozinhos nesse planeta Terra, que é um planeta bem pequenininho em comparação com muitos mundos que existem por aí. Então, nós vamos vendo que nosso orbe é um orbe ainda pequeno. O nosso Sol é um Sol de quinta grandeza, portanto existem outros sóis muito maiores, com muito mais planetas que vivem ao seu redor. Então, nós vamos vendo que tudo, existe uma grandeza enorme nesse universo criado por Deus, nosso Pai. E Deus não cria nada de forma desnecessária. Então, nós sabemos que somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Perfectíveis, ou seja, com a perfeição em germe, para que possamos, através da nossa educação, através das nossas vivências, nós possamos fazer aflorar
essa perfeição que está em germe em nós. Então, para isso, é necessário, muitas vezes, e é necessário que a gente nasça e renasça num corpo físico. Deus nos deu a oportunidade de termos um corpo físico, a matéria, para que nós pudéssemos dar inteligência a essa matéria, ou seja, o espírito pudesse unir-se à matéria e poder utilizar esse corpo material como um instrumento de evolução, um instrumento de trabalho, de crescimento para nós espíritos. E para isso, Deus também nos dá, com a nossa criação, a imortalidade, para que nós possamos, o objetivo da encarnação, é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é nosso aperfeiçoamento e também ajudarmos na obra da criação, sermos co-criadores junto ao Pai. Então, com isso, nós estamos aqui para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Encarnamos e vamos ter oportunidade de encarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. E quando encarnamos nos mundos que são próprios para a nossa existência. Nós temos mundos, o mundo íntimo, o nosso mundo íntimo, nós temos mundos na erraticidade e nós temos os mundos habitados, os mundos materiais. Então, nós temos o nosso mundo íntimo e nós somos espíritos que temos, encarnados, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o corpo perispirítico, com diversas células que formam órgãos que nós somos responsáveis pela manutenção, pela organização desse corpo. E Jesus já nos diz que nós precisamos o quê? Fazer com que o nosso mundo íntimo seja o reino de Deus, seja o reino dos céus, ou seja, que nós possamos melhorar intimamente para que nós possamos ter um mundo interior agradável para morarmos, para vivermos, que é conosco mesmo. Fazer aflorar em nós as nossas qualidades morais para que nós possamos estar bem conosco mesmos. E Jesus já nos colocar no capítulo 3, então, para que a gente possa entender que a casa do Pai é o universo, criado por Deus, pelo fluido cósmico universal, tudo emana do fluido cósmico universal, isso, Deus é o criador de tudo, que nos cerca, e criador de nós, espíritos, e que essa casa do Pai, ela é cheia de moradas. Há diversos mundos materiais e mundos espirituais. E os mundos espirituais, nós vamos ter, após o nosso desencarne, nós vamos nos encontrar em algum momento, em alguma faixa de frequência que é de acordo com a nossa vibração. Então, estaremos em colônias espirituais, colônias mais ou menos evoluídas, em zonas umbralinas, em zonas bem abaixo da zona umbralina conhecida no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz, que nos fala sobre as zonas umbralinas, que nós devemos entender que esses estágios no mundo espiritual não são o céu e o inferno, porque não são penalidades eternas, nem são recompensas eternas. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à nossa plenitude, todos nós. Nenhum de nós foi criado de forma diferente da criação divina. Nenhum de nós foi criado diferente, nenhum de nós tem privilégios. O que nós fazemos é que nós vamos conquistando as nossas qualidades, as nossas virtudes, nos aperfeiçoando e nos melhorando.
E assim vamos galgando, nesse crescimento evolutivo, nós vamos galgando lugares, ou melhor, colocações, né, na categoria de espíritos mais avançados, já vencendo um pouco mais a matéria. E vamos estar encarnando em mundos próprios pela nossa vibração. Então, o que acontece? Aí, Allan Kardec vai entender, né, ou vai colocar para nós, no capítulo 3, de acordo com o ensinamento dado pelos espíritos, que tem 5 categorias de mundos habitados, além de mundos na espiritualidade, os mundos na erraticidade. Erraticidade é esse período intermediário entre uma encarnação e outra. Então, existem mundos primitivos, de baixo para cima, né? Vamos falar dessa categoria de baixo para cima. Existem os mundos primitivos, que são os destinados às primeiras encarnações da alma humana. São os mundos em que nós vamos encarnar como espíritos, seres inteligentes da criação divina. Nós vamos encarnar pelas primeiras vezes. São os mundos berçários, os mundos primeiros que nós vamos habitar, né? Então, são aqueles mundos em que, de certo modo, nós somos rudimentares. E os seres que os habitam são seres rudimentares, né? Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Um corpo físico mais embrutecido. E os nossos instintos não têm abrandados qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto, porque ainda somos crianças aprendendo. A força bruta entre nós é a única lei. Isso nos mundos primitivos, né? São mundos inferiores à Terra. Então, mundos que são carentes da tecnologia, das indústrias, das invenções, né? Vamos lembrar aqueles filmes que falam para nós das primeiras encarnações dos mundos mundos primitivos, da civilização que nós habitamos, né? Em que nós fomos espíritos encarnados na pré-história, em que não sabíamos ler, escrever, não sabíamos ainda, fomos aprendendo a construir armas para nos defender, como também para caçar, para suprir a nossa alimentação. Nós não éramos presos à terra, nós éramos nômades. Por quê? Porque nós íamos aonde estavam os alimentos. Então, vivíamos nas cavernas, não sabíamos construir nem os tetos sobre a nossa cabeça. Passamos a viver em tribos, em aglomerados, porque isso é uma lei divina também, né? A lei de sociedade. Mas por quê? Porque nós precisávamos estar juntos para nos proteger e para podermos caçar, pescar, nos manter. Era para a nossa sobrevivência. E é aí que começamos as nossas primeiras relações sociais, e que vamos formando, aos poucos, as nossas famílias. Nosso corpo físico era um corpo, como já dissemos, muito embrutecido. A nossa semelhança para o animal ainda era muito maior do que hoje, né? Nós ainda tínhamos dentes para poder mastigar os alimentos crus. Depois passamos a descobrir o fogo, e aí passamos a cozinhar os alimentos. Nossos corpos eram cobertos de pelos para poder nos proteger. Depois nós passamos a fazer o vestuário, um vestuário ainda rude, né? Começamos, então, a nos fixar à terra, a plantar, a colher, a criar animais. Aí passamos a uma tecnologia maior, né? Nós já passamos a aprender a fazer materiais para cozinhar, panelas, vasilhames para fazer a nossa alimentação. Passamos a fazer as armas para a caça. Passamos, então, a construir, né, alguns lugares para podermos morar, e assim nós vamos progredindo.
Começa a evolução tecnológica para nós. Dos mundos primitivos, nós passamos a mundos de expiação e provas. E nosso planeta Terra faz parte ainda de mundos de expiação e provas. Passando hoje, nós estamos num momento transitório de uma passagem para o mundo de regeneração, que é o próximo estágio para nós, né? Então, ainda é um mundo inferior, né? Onde os espíritos encarnam a fim de progredir em seu estágio evolutivo, passando a maioria das provas e, conforme a necessidade, por expiações, com o intuito de se despojarem de suas imperfeições. Então, nós estamos aqui para um aprendizado. Todos os mundos que nos cercam são mundos escolas, mundos que nos dão oportunidade de nosso aprendizado e nosso crescimento, né? E é a bendita oportunidade que Deus nos dá para nosso aprimoramento. De mundos, e ainda no mundo de expiações e provas, o mal ainda predomina sobre o bem. Por isso que nós vamos entender quando nos fala lá no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, que nos fala que a felicidade ainda não é deste mundo. Ainda não é deste mundo de expiações e provas. Por quê? Porque a felicidade completa, a felicidade plena, ela tem que ser aquela felicidade que não tem mais o que a mácula do mal, né? Onde nós espíritos já não conseguimos mais fazer o mal porque nós não queremos, já demos o basta. Então, nesse momento, nós vamos estar num mundo em que a felicidade será melhor, maior, né? Então, será mais desenvolvida em nós. Então, enquanto nós ainda tivermos em um mundo onde o mal predomina sobre o bem, nós ainda não seremos felizes completamente. Teremos momentos de felicidade, mas teremos momentos de tristeza, momentos de dor. Isso pelas nossas ainda insubmissões às leis divinas, né? Então, nós de mundos de expiações e provas, onde aí nós começamos a melhorar o nosso corpo físico, né? Nós agora já nos vestimos, nós já desenvolvemos a tecnologia e nós estamos num estágio no mundo de expiações e provas, onde nós já estamos passando para a regeneração, onde o nosso desenvolvimento intelectual já é muito maior, né? E nós vamos aprimorar ainda mais o lado moral. Precisamos aprender, precisamos melhorar. Então, nós precisamos dar o basta ao mal. Por isso que nós ainda passamos por situações negativas para que um dia a gente diga, não basta para mim, não quero mais o mal. E quando eu disser basta, todos nós dissermos basta, né, nós vamos passar a vivenciar de uma forma melhor, deixando o mal para trás. O mal é passageiro. Por isso que o mal é passageiro. O que nós estamos destinados é a felicidade plena. E aí, de mundos de provas, de expiações e provas, onde aí nós estamos aqui nessa categoria, em que o crescimento intelectual já é bem grande, né? Nós sabemos, nós temos a certeza de que há um ser que é superior a nós, né? Passamos a ter a ideia de Deus. Está na nossa consciência a ideia de Deus. Muitos de nós ainda dizem que não acreditam, mas nós já temos a consciência de Deus. E Jesus, que é o governador do nosso planeta, vem nos ensinar que Deus é nosso Pai. É um Deus de amor. Né? Um Deus que é justo, que é perfeito. Então, com todos os atributos da divindade, a nos ensinar que todos nós, né, somos filhos de Deus, portanto, somos irmãos e que devemos aprender a nos amar. E aprender a nos amar é aprender a exercitar as nossas qualidades. Exercitar a humildade, né, a simplicidade, a meiguice, a afabilidade, a nossa doçura.
a compreensão, a tolerância, a indulgência, o perdão das ofensas, a misericórdia. Então, são qualidades que nós vamos aprimorando ao longo das nossas encarnações. E por isso que nós estamos encarnando, desencarnando. Depois nós vamos ter os mundos de regeneração. E nesses mundos, né, é um mundo que está transitório entre o mundo de expiação e provas, indo para o mundo de ditosos ou felizes. Então, onde os espíritos aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Esses mundos de regeneração não são mundos em que nós já vencemos a tudo, né? Nós vencemos algumas dificuldades em nós. Então, a alma penitente encontra neles, nesses mundos de regeneração, a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, sem dúvida, né, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que nós somos escravos, ainda, né, com o orgulho, né, com a inveja, com tudo aquelas a que nos traz as máculas maiores, né? Sentimentos nocivos para todos nós. Então, nós já estaremos mais libertos no mundo de regeneração dessas máculas, dessas dores da alma. Nesses mundos, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Nós começamos a vislumbrar a felicidade. O homem ainda é de carne e osso, né? O nosso corpo físico ainda está sujeito às vicissitudes, né? De que libertos só vamos nos achar quando os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, né? Mas sem as pungentes angústias da expiação, porque nós já passamos pelo período da expiação no mundo de expiações e provas. Nos mundos regeneradores, nós já estamos um pouco melhores. Então, comparado à Terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los. Então, né, os espíritos vêm falar para nós. Agora, sempre lembrando, a forma humana é sempre a forma humana em todos os mundos. Elas podem ser do mais belo, né, do mais rude até o mais belo, do mais bruto até o mais etéreo. Então, mas sempre será a forma humana. Seremos mais inteligentes ainda, mas usaremos provavelmente a nossa inteligência com muito mais sabedoria, vamos utilizar a nossa inteligência com menos egoísmo, com menos vaidade, menos orgulho, vamos utilizar para um bem comum, né? Vamos começar a aprender o que é o bem comum, o que é trabalhar junto a outros companheiros, nossos irmãos. Né? Então é Santo Agostinho que fala para nós desses mundos regenerados. E nesses mundos, ainda falível é o homem. E o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Mas nós precisamos continuar avançando na senda do bem, né? Para não recuar, para não deixarmos cair, para não nos deixarmos estacionar. Então, vamos continuar na nossa caminhada. Passaremos para mundos ditosos ou felizes. E nos mundos ditosos ou felizes, nós vamos, então, já temos uma diferença enorme da vida na Terra. Nossos corpos, a forma corpórea ainda sempre é a humana, mas vai ser mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, né? Então não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Nosso corpo será menos materializado. Né? Seremos mais felizes, seremos mais fraternos uns com os outros, né? A autoridade vai ter
vai merecer o respeito de todos, nós já não teremos as lutas pelas conquistas materiais, nós vamos entender o verdadeiro valor das conquistas materiais e vamos entender que o que é permanente são as conquistas materiais, são as conquistas espirituais, desculpe, né? São as conquistas espirituais. Então, numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então, o mundo de regeneração os mundos felizes ou ditosos são mundos felizes, de espíritos que já se encontram em sua felicidade, porque estamos juntos com outros espíritos semelhantes a nós, né? Então, na nossa pureza, na nossa meiguice, nas nossas virtudes, partilhando com esses outros espíritos que estão no mesmo patamar evolutivo desses momentos. E nos mundos celestes ou divinos já são a morada dos espíritos puros. Então, dentro da relatividade dos mundos, chegaram ao grau máximo da evolução. E o progresso é lei da natureza, né? Então, dentro desse progresso, que é o crescimento, que é a evolução, e faz parte da lei da natureza. E Santo Agostinho vai nos falar que todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, né, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Portanto, todos os seres da criação divina vão progredir. Então, os mundos vão progredir. E muitas vezes nós não vamos precisar ficar no mesmo mundo. Nós, de acordo com o nosso progresso, nós podemos ir estagiando em outros mundos, em outros orbes, outros planetas, de acordo com o nosso crescimento. Podemos vir a encarnar em mundos menos evoluídos do que nós, como missão, para ajudar no progresso da humanidade. Podemos vir a continuar nos mundos do mesmo grau evolutivo que nós, porém menos desenvolvido intelectualmente, como uma expiação e prova, mas também como uma missão para ajudar o outro a crescer. Como nos fala a história, né, dos capelinos, que foi uma situação que nós estamos passando agora. O mundo lá em Capela estava progredindo, passando para a regeneração, uma fase transitória. E aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar o crescimento do seu planeta de origem, foram convidados a virem para aqui, para o planeta Terra, renascer aqui, para poder impulsionar a humanidade daqui, porque já tinham adquirido um grande avanço tecnológico. Ainda vieram em corpos rudimentares, sim, né? Em corpos embrutecidos como os corpos próprios para o mundo de expiações e provas, né? Mas já puderam impulsionar o crescimento da humanidade, o desenvolvimento intelectual nosso. E aí nós vamos ver as pirâmides lá no Egito, né? Nós vamos ver o grande crescimento dos hindus, através do conhecimento trazido, né, por esses espíritos. Então, são formas de irmos ajudando uns aos outros também. Vamos estar em corpos físicos próprios com os elementos daquele planeta, né? Para que possamos encarnar no planeta que está de acordo com a nossa evolução e o nosso corpo será formado de acordo com os elementos que compõem os elementos atômicos, né? Químicos que fazem parte daquele planeta. Podemos, portanto, né, encarnar em diversos mundos, conseguir crescer, evoluir, né, e continuar encarnando em outros mundos mais evoluídos para poder irmos nos purificando. Como também vamos poder, então, vir em missão para ajuda àqueles
companheiros nossos que queremos ajudar os nossos irmãos em humanidade. E a progressão dos mundos, quando nós vamos encontrar, está na instrução dos espíritos, que é psicografada pelo espírito de Santo Agostinho. Né? E progressão significa, segundo o dicionário, a ação de crescer, de progredir, desenvolvimento gradual, então, de um processo. Então, continuação. Né? Então, Santo Agostinho vem nos dizer que a lei do progresso, a qual Kardec classificou como uma lei natural, ela vai funcionar, como nós já falamos, para todos os seres animados e inanimados, para levá-los pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de renascer e nada volta para nada. É assim como os seres vivos progridem intelectual e moralmente, os mundos também progridem. De acordo com o progresso dos habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, os mundos também vão progredindo. A psicosfera do planeta vai melhorando de acordo com o nosso crescimento, a nossa evolução moral, onde nós vamos emanando pensamentos mais positivos, né? Então, nós vamos vendo que, de acordo com a história dos mundos, a progressão ela é contínua, um desenvolvimento que é imperceptível para cada geração. Nós não vamos vendo por quantas eras nós passamos, não vamos percebendo, a não ser que a gente faça a história, né? Que a gente estude a história daquele planeta, mas nós vamos evoluindo, com toda certeza. E nada fica estacionário. Então, evoluem paralelamente os animais, as formas de moradia, de vestuário, de alimentação, de ideias. Em tudo há um dinamismo evolutivo progressivo. Então, a Terra, com sua humanidade, seguindo essa lei, esteve material, intelectual e moralmente em um estado inferior ao de hoje. Já foi um mundo primitivo, tornou-se de expiações e provas e vai transformar-se em um mundo regenerador, onde seus habitantes, nós, né, e tomara que a gente volte mesmo, se esforçarão para viver o bem, numa luta sem as angústias de hoje, pela certeza que terão da existência e imortalidade do ser espiritual com todas as suas consequências de compreensão, segurança e confiança nas leis divinas. Então, conforme nós vamos nos melhorando, mais nós vamos entendendo as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência. Mais submissos nós estaremos a essas leis, compreendendo que nós, para sermos felizes, vamos cumprir essas leis da melhor forma possível. Essas leis divinas, que são leis também morais, além de leis físicas que regem a matéria. Né? E estamos hoje vivendo ainda um período de transição, onde o mal, a insegurança, a violência, transtornos psíquicos, nós hoje estamos vivenciando muitas situações difíceis. Por quê? Para que nós possamos, né, nos sacudir. São sacudidas, para que nós possamos realmente reavaliar nossa existência, mudar, dar os bastas ao mal, né? Refazer essa caminhada com mais firmeza, com mais vontade de agir no bem. Tá? Então, nós precisamos realmente entender para que nós possamos nos modificar e assim podermos acompanhar o crescimento do nosso planeta Terra, que nos recebe como uma mãe. Né, para que nos dando oportunidade do nosso crescimento. Então, que nós possamos aproveitar para vivenciar, para experimentar a nossa existência, né, e com isso ir vencendo as nossas dificuldades internas, assim desenvolvendo a nossa moralidade.
Então, nós vamos encontrar, dentro da lei de progresso, né, todos nós encontraremos a felicidade, porque a lei de Deus governa. Então, um dia nós entenderemos e seguiremos essas leis de Deus plenamente. Seremos uma humanidade do bem, né? Então, vamos poder estar no mundo mais regenerado, no mundo mais feliz, até chegar aos mundos celestes, né? Então, progredindo na nossa evolução de criaturas que somos, até chegar à nossa plenitude. E não esquecendo que estaremos sempre uns ajudando os outros. Nosso crescimento vertical, eles têm que entender, nós temos que entender que ao crescer, ao aurir forças, ao chegar à nossa plenitude, nós também não podemos esquecer os nossos irmãos que se encontram na retaguarda, como nós não somos esquecidos pelos nossos irmãos que estão na nossa frente, né? Então, isso tudo está na lei de Deus, lei de amor. Então, nós vamos aprender a amar uns aos outros incondicionalmente. Estamos nessa caminhada. E é por isso que nós estamos aqui progredindo, encarnando, desencarnando, reencarnando, quantas vezes forem necessárias. Então, que nós possamos aproveitar cada encarnação, agradecer a Deus as oportunidades. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de termos realizado esse estudo, agradecendo aos companheiros e irmãos que estão vibrando por nós. Muito obrigada pelo convite da casa mais uma vez. E vamos então agora, encerrando o nosso estudo, fazer a nossa prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos ao alto, mantendo a nossa sintonia com os amigos espirituais, aqueles que vibram bem, porque nós também precisamos vibrar no bem. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, com tantas oportunidades de crescimento, de evolução, para todos nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo e permaneçamos juntos a Ti, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a Sena pelo convite. Que Jesus nos abençoe sempre.